Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Eu começo esse jornal agradecendo, é claro, a sua presença. Vamos iniciar então essa quarta-feira olhando para tudo que vai ser assunto hoje, para você ficar por dentro dos temas que movem o Brasil e o mundo nesse 6 de dezembro. Vamos começar pelo nosso cardápio de notícias. Entre os 13 países tidos como os mais ricos, a economia do Brasil tem o terceiro melhor desempenho em um ano. Defasagem no preço do diesel com o mercado internacional acabou. O combustível está 6% mais caro aqui no Brasil. Nicolás Maduro divulga novo mapa da Venezuela com incorporação da região de Essequibo, intitulada de Guiana Esequiba. E hoje é uma data muito especial. O 6 de dezembro é sempre lembrado pelos irmãos da Igreja Internacional da Graça de Deus, que se unem em um só coro para celebrar o aniversário do missionário R.R. Soares. Pois é, dia de festa por aqui. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. A economia do Brasil tem o terceiro melhor desempenho em um ano, entre os 13 países mais ricos. Vamos dar uma olhada nesses dados. Em uma lista de 13 países do G20, o grupo das nações mais ricas do mundo, a economia do Brasil teve o terceiro melhor desempenho no acumulado dos últimos 4 trimestres, equivalente a um ano. E entre julho e setembro, o Produto Interno Bruto Brasileiro, que mede o tamanho da economia de um país, cresceu 0,1%. Segundo o IBGE, apesar da alta, o indicador teve desaceleração, já que nos 2 trimestres anteriores a variação foi de 1,4% e 0,5%. Entre os 12 países do G20 que já divulgaram o crescimento econômico do terceiro trimestre de 2023, o Brasil ocupa a 5ª posição. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o desempenho surpreendeu positivamente, já que a expectativa do mercado era de retração de 0,3%. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, o mercado espera que a economia brasileira cresça 2,84%. Para 2024, as estimativas são que o resultado deva ser também positivo, mas um pouco menor. E olha só, a defasagem no preço do diesel acabou e o combustível já está mais caro no Brasil. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a queda no valor do barril do petróleo derrubou os preços internacionais. A queda do preço do barril do petróleo no mercado internacional derrubou também os preços do diesel no exterior, levando o Brasil a vender o combustível mais caro do que lá fora. Agora, segundo os importadores de petróleo, o valor do litro do diesel está 6% acima dos preços externos, abrindo espaço para um reajuste para baixo pela Petrobras. Os dados são da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, que acompanha a evolução dos preços e calcula a defasagem dos valores praticados no país. A virada para uma diferença de preço no mercado internacional aconteceu nesta semana, apesar da pressão sobre a Petrobras para a redução dos preços dos combustíveis que vem aumentando nas últimas semanas. Mas com a volta de imposto federal e a alta de ICMS, combustíveis devem ficar mais caros no início de 2024. Em janeiro, o diesel deve ficar 35 centavos mais caro e o gás de cozinha, o valor sobe R$ 2,00. Já em fevereiro, a previsão é de que todos os combustíveis, incluindo a gasolina e o etanol, terão um aumento de 12,5% do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Mais de 2 bilhões de reais em dinheiro esquecido em bancos estão no nome de falecidos. Mas olha só, os herdeiros podem sim resgatar os valores. A nossa repórter Maria Clara Leite explica agora pra gente como. O sistema de valores a receber do Banco Central ainda tem mais de 7 bilhões de reais disponíveis para resgate pelos brasileiros. Esse montante se refere a valores esquecidos em contas bancárias, consórcios ou outras operações financeiras que geraram saldo aos clientes. Só que 2 bilhões e 100 milhões desse valor pertencem a pessoas falecidas. Quem tem direito a resgatar os valores esquecidos em bancos são os herdeiros diretos, pessoas apontadas em testamento, inventariantes ou representantes legais.
A consulta deve ser feita no portal do Banco Central, que é o valoresaReceber.bcb.gov.br, como você vê aí na sua tela. E aí é preciso clicar na opção Consulte Valores a Receber, inserir o número do CPF e a data de nascimento da pessoa falecida e clicar em Consultar. Se houver dinheiro disponível, o beneficiário do falecido terá de entrar no mesmo site, valoresaReceber.bcb.gov.br, clicar em Acesse o Sistema de Valores a Receber e aí terá de fazer o login com a conta gov.br, nível prata ou ouro do herdeiro, no caso, né? Depois, escolherá a opção Valores para pessoas falecidas, para aí sim informar novamente CPF, data de nascimento do falecido e então aceitar o termo de responsabilidade de consulta a dados de terceiros. Na sequência, será necessário inserir os dados da instituição financeira que está em posse do valor. Essa entidade é que informará também por meios digitais sobre a documentação necessária para o resgate e então vai combinar como será feita a devolução do dinheiro do falecido para o beneficiário. O Banco Central alerta que todos os serviços são gratuitos, portanto, o usuário não terá de pagar nenhum valor pelo resgate. E olha só, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo encerrou na madrugada dessa quarta-feira a discussão envolvendo o projeto de lei da privatização da Sabesp. A sessão teve momentos de discussão acalorada, com muita confusão e também empurra-empurra entre a base e a oposição. Houve uma troca de acusações e críticas aos parlamentares presentes. A votação da matéria em regime de urgência ficou para a tarde dessa quarta-feira, para a tarde de hoje, e deputados já contam aí com a aprovação do projeto. As apostas estão em um placar que pode variar entre 50 e 60 votos favoráveis. E para ser aprovado, o projeto de lei precisa da maioria simples de 48 deputados. E vamos agora de destaque internacional. Em um evento com doadores do Partido Democrata, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, indicou que pode não buscar uma reeleição em 2024 caso o antecessor Donald Trump não esteja na disputa pela Casa Branca. O presidente americano Joe Biden disse que se Donald Trump não for candidato, sua candidatura para um segundo mandato não estaria certa. A declaração foi feita durante um evento de doadores democratas perto de Boston nesta terça-feira. Ao falar sobre o antecessor, o democrata de 81 anos disse aos colegas: "Não podemos deixá-lo vencer." Joe Biden, cuja campanha enfrenta dificuldades para decolar, diz estar mais bem posicionado para voltar a derrotar Trump, a quem venceu nas eleições presidenciais de 2020. O presidente, cuja idade inquieta os eleitores e que se vê em apuros para promover os resultados econômicos de seu governo, repete com frequência que a própria democracia está em jogo neste novo confronto anunciado com o magnata. Apesar de sua impopularidade, e exceto por uma mudança surpresa de planos ou um grave problema de saúde que o obriga a desistir, Biden está quase certo de que será indicado pelos democratas às eleições presidenciais de novembro de 2024. Pelo outro lado, Donald Trump é até agora o grande favorito das primárias republicanas. E veja a seguir, Nicolás Maduro divulga novo mapa da Venezuela com incorporação da região de Essequibo, intitulada Guiana Esequiba. E a gente fala também sobre o 6 de dezembro, uma data, gente, muito celebrada pelos irmãos da Igreja Internacional da Graça de Deus. Hoje é dia de celebrar o nascimento e a trajetória de ensinamentos do missionário R.R. Soares. Não perca, a gente volta já já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques internacionais dessa quarta-feira. O presidente Nicolás Maduro propôs a criação de uma lei para dar origem a uma província venezuelana na área disputada com a Guiana. Ele ordenou à estatal petrolífera PDVSA a concessão de licenças para exploração de recursos na região do Essequibo. Vamos ver. Maduro instruiu a criação da divisão PDVSA Essequibo e a concessão de imediato de licenças operacionais para a exploração de petróleo, gás e minerais em toda a área.
Essas medidas fazem parte de um conjunto de anúncios feitos pelo presidente nesta terça-feira após o referendo consultivo no último domingo, no qual buscou apoio popular para seu pleito sobre a região em disputa. Maduro disse ainda que agora exercerá o poder concedido pelo povo e propôs também uma lei para a criação da Guiana Essequiba, uma província na área disputada com a Guiana. O presidente também ordenou a criação de uma zona de defesa integral da Guiana Essequiba, sem dar detalhes adicionais, mas que vai estar localizada na cidade de Tumeremo, no estado de Bolívar, na fronteira com a área em disputa. Além disso, pediu a implementação de um plano de atenção social para a população da área em disputa, bem como a realização de um censo e a entrega de carteiras de identidade aos seus moradores. Pois é, em meio a esse processo pós-referendo, o presidente da Venezuela chegou a divulgar um novo mapa do país com a incorporação da região de Essequibo. Maduro determinou ainda que o mapa seja publicado e levado em instituições de ensino, como escolas, colégios e universidades. Em contrapartida, o presidente da Guiana, Irfan Ali, anunciou que o país irá acionar o Conselho de Segurança da ONU nesta quarta-feira. Apoiadores do ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, celebraram na noite de terça-feira a ordem de libertação dele por razões humanitárias, enquanto vítimas do seu governo rejeitaram categoricamente a decisão do Tribunal Constitucional sobre o ex-chefe de Estado que cumpre pena de 25 anos por crimes contra a humanidade. Os peruanos tiveram reações divergentes após a ordem de libertação do ex-presidente Alberto Fujimori. O Tribunal Constitucional do Peru determinou na terça-feira que o ex-presidente pode ser libertado da prisão por razões humanitárias. Fujimori, de 85 anos, sofre de câncer de língua, fibrilação atrial e hipertensão, entre outros males. Um grupo de apoiadores de Fujimori chegou à prisão de Barbadillo, em Lima. Desde 2009, o ex-presidente cumpre pena por crimes contra a humanidade pela morte de 25 pessoas em 2 massacres perpetrados durante seu governo por um pelotão do Exército, acusado de serem supostos guerrilheiros do Sendero Luminoso. O Peru deve a ele, graças a eles temos paz, graças a ele temos muitas coisas. Ele foi o único presidente que fez muitas coisas pelo nosso Peru. Te queremos aqui e estamos te esperando. Mas as vítimas de seu governo rejeitaram a decisão do tribunal e cerca de 30 pessoas se reuniram. Bom, para nós, como familiares, diante da decisão do Tribunal Constitucional de conceder liberdade a Alberto Fujimori, gera indignação, raiva, porque Fujimori não é a vítima. As vítimas são os alunos e o professor de La Cantuta e todas essas pessoas que foram assassinadas e desapareceram durante sua ditadura. Os juízes do Tribunal Constitucional restauraram o perdão que tinha sido concedido ao ex-presidente em 2017, mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos pediu revogação do recurso em favor das vítimas. A renomada revista Time elegeu Lionel Messi o atleta do ano. Pois é, o craque argentino que estampa a capa da publicação deu uma entrevista em que fala sobre a sua chegada ao Inter Miami e uma oferta tentadora para jogar na Arábia Saudita. Lionel Andrés Messi! Aos 36 anos, o craque Lionel Messi foi eleito atleta do ano pela renomada revista Time, em reconhecimento ao impacto inédito de sua chegada ao futebol dos Estados Unidos. O argentino estampa a capa da publicação, que lhe dedicou um artigo no qual foram entrevistadas figuras como o próprio capitão da Albiceleste e o inglês David Beckham. O texto destaca que o atacante conseguiu o que antes parecia impossível, transformar os Estados Unidos numa nação futebolística. O vencedor de 8 bolas de ouro chocou a todos ao anunciar em junho que estava deixando o futebol europeu para continuar sua carreira no Inter Miami, franquia que tem Beckham como um dos donos e que, na época, ocupava o último lugar na tabela da MLS. Messi confirmou que tentou voltar ao Barcelona, clube em que surgiu para o futebol e onde viveu seus melhores anos, mas não foi possível. Uma oferta para jogar na Arábia Saudita, país que atua como embaixador do turismo, chegou a ser considerada, mas o craque acabou optando pelo futebol dos Estados Unidos. A matéria chamou a atenção para fatores fora de campo que passaram por mudanças desde sua chegada ao campeonato local, como aumento do público, no preço dos ingressos, vendas de artigos e audiência.
A Time levantou pontos para tentar entender por que os americanos ainda não abraçaram completamente o futebol, listando a pontuação baixa nos jogos, o fato de não ser tão violento quanto o futebol americano ou divertido como o basquete e ter o status de produto importado do exterior. Mas a chegada de Messi ao país foi vista como um acelerador no processo, às vésperas de sediar a Copa América em 2024, o Mundial de Clubes da FIFA em 2025 e a Copa do Mundo em 2026, junto ao México e Canadá. E ainda falando de esporte, o Campeonato Brasileiro chega ao fim nessa super quarta-feira, que terá 10 jogos. Um dos campeonatos mais emocionantes dos últimos anos vai ser decidido na última rodada. Mas não é só o título que está em jogo, não, e sim todas as partes da tabela. A Taça do Brasileirão vai estar em 3 lugares na noite de hoje. Uma em Belo Horizonte, no jogo entre o Palmeiras e o Cruzeiro. Outra em Salvador, no jogo entre Bahia e Galo. E a terceira no Morumbi, no jogo que vai acontecer entre Flamengo e São Paulo. As estatísticas apontam 99,9% de chances de título para o Palmeiras. Mas, como protocolo, a CBF tem que ter cópias da taça em todos os jogos que tenham possíveis campeões. Essa é a 8ª vez que os campeonatos de pontos corridos serão decididos na última rodada desde a sua criação, em 2003. Outra briga na tabela é a classificação direta para a Libertadores, a maior competição da América do Sul. Botafogo, Bragantino e Grêmio já estão praticamente garantidos no torneio. Mas a briga é para saber se vão se classificar direto ou para a pré-Libertadores. Agora, na parte de baixo da tabela, 3 grandes clubes do futebol nacional brigam para escapar da última vaga que falta para completar o Z4 em definitivo. Bahia, Vasco e Santos terão difíceis missões para se manter na Série A. Lembrando que todos os jogos acontecerão às 9h30 da noite pelo horário de Brasília, exceto Goiás e América Mineiro, que será às 19 horas, às 7 horas da noite. E hoje é dia 6 de dezembro, uma data super especial. A Igreja Internacional da Graça de Deus comemora o aniversário de 76 anos do missionário R.R. Soares. Mais do que um exemplo, uma vida dedicada às obras de Deus merece sim ser comemorada. E a RIT preparou, é claro, uma homenagem especial para esse dia. Vamos ver. No princípio, Deus criou os céus e a terra em 6 dias. No 7º, ele descansou. Em 2 de Pedro 3,8, a palavra diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E por isso, há quem diga que os 7 dias da criação, na verdade, representam 7.000 anos. Fato é que sabemos que ele é capaz de criar tudo em 7.000 anos, 7 dias ou 7 segundos. Ele é Deus. Há também quem diga que desde que o tempo foi criado, existe a tal da matemática. E falando em matemática, a gente lembra logo de números, né? E eles podem significar muitas coisas. Por exemplo, do que você lembra quando vê esta equação? Números também representam datas importantes, como o que aconteceu há quase 2.000 anos atrás. Ou então em 31 de outubro de 1517. Mas agora, preste atenção nestes fatos. Em 1492, Cristóvão Colombo avistou a ilha de São Domingos durante sua jornada às Américas. Em 1865, é ratificado a 13ª emenda dos Estados Unidos, abolindo a escravidão. Já em 1877, Thomas Edison faz a primeira demonstração do fonógrafo, que revolucionaria a indústria da música, permitindo a gravação e reprodução do som. E sabe o que estes últimos 3 acontecimentos têm em comum? Todos ocorreram no dia 6 de dezembro. E que viagem interessante pela história nós fizemos até aqui. Pois agora eu quero falar do que aconteceu neste dia, 6 de dezembro, em 1947. Lá em Muniz Freire, no Espírito Santo, nascia um rapaz que aos 6 anos de idade aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador. E a esta altura do campeonato, você já deve saber de quem estamos falando, não é?
Mas eu vou fazer você me dizer quem é esta pessoa ao me responder primeiro quem é você. Meu nome é Carolina. Eu sou Bárbara. Meu nome é Hilton. Diogo. Maria. Eu sou Adailton. Suzana. Sou a Mayara. Sou a Alessandra. Laís. Diogo. E eu sou a Júlia. Já deu para perceber que você é evangélico. E de qual igreja você é? Eu sou da Igreja da Graça. Eu sou da Igreja da Graça. Sou da Igreja da Graça. Eu sou da Igreja da Graça. E o que você responde quando te perguntam qual que é a Igreja da Graça? Aquela do missionário R.R. Soares. 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 Tá aí a resposta. Neste dia 6 de dezembro, o missionário completa 76 anos de idade. E nós sabemos que a Igreja da Graça e toda esta obra pertence ao Senhor Jesus. Mas assim como o apóstolo Paulo disse para sermos imitadores dele da mesma forma que ele foi de Cristo, nós, da Igreja da Graça, temos o missionário como nossa referência. Referência de homem de Deus, de trabalhador, de renúncia e dedicação à obra. O missionário já gravou 6.543 programas Show da Fé. Sabe aquelas mensagens diárias do Grace? Já foram escritas mais de 5.840. As do Facebook, mais de 7.000. Só de livros escritos são mais de 100, nos quais ele nos orienta não só a como tomar posse das bênçãos, mas a como estarmos cada vez mais próximos do reino. As canções escritas e gravadas já passam de mais de 760, sem contar aquelas que estão guardadas, que já devem passar de 1.000 poesias que falam do amor de Deus. Tudo isso é traduzido para 29 idiomas, alcançando mais de 190 nações. Por ano, são milhares de horas de programação em rádios e televisões que fazem a diferença no Brasil e no mundo, levando o Evangelho e as maravilhas do Senhor. Alguns números a gente já perdeu de vista há muito tempo, com a quantidade de campanhas, milagres. O missionário é o maior exemplo de humildade, né? Outro dia eu perguntei para ele se ele tinha noção de tudo isso que ele já criou, né? Quantas pessoas ele já atingiu, o que já está hoje sinal no mundo todo, a rede de televisão, de rádio, essas campanhas que ele faz para o mundo afora. Ele falou, não, Caled, não quero nem saber. Eu falei, mas por que não? Não, porque senão a vaidade pode me pegar. Isso é obra de Deus, não é obra minha, não. Eu só sou uma ferramenta para ele. Existe humildade maior do que isso? Não existe, né? Isso é uma pessoa que, se você conhecer, você vai amar sempre ele. De qualquer forma, lembra da matemática? Todas essas obras vão somando, se multiplicando e fazendo com que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido ao redor do mundo. Tudo para a honra e glória daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor Jesus, por perpetuar a multiplicação dos pães, dos peixes, dos milagres e do teu grande amor, fazendo com que 76 signifique muito mais do que apenas 76. Essa é a trajetória do missionário R.R. Soares, o homem que transformou e transforma a vida de milhares de pessoas. Obrigada por existir. E você acompanha um culto especial de ação de graças pela vida do missionário R.R. Soares, hoje aqui na RIT às 15 horas, uma programação especial para celebrar uma data especial. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações. Até mais.